Olá, obrigado a você que a partir de agora começa a acompanhar conosco esta nova edição do nosso Jornal do Sul de Minas para fecharmos a semana aí, não é uma semana felizmente muito produtiva, muito boa, com convidados muito especiais e hoje não haverá de ser diferente. Estamos nós ao vivo pela TV aberta, também pela Sky, você pode nos acompanhar agora e ainda pelas redes sociais através do facebook.com/Jornal do Sul de Minas, com a página do Jornal do Sul de Minas no Facebook, já compartilhada para a minha página pessoal e também para a página da TV Poços. Nós estamos efusivamente saudando o seu carinho, a sua amizade para com o nosso programa, para com mais essa edição do primeiro jornalismo do dia aqui pela nossa TV Poços. E hoje nós temos aí mais um dia que nos brinda com a bondade da natureza. Isso se nós formos ficar atados aí e atentos à ausência de chuva, né? Estamos precisando de chuva e a chuva não vem nem com reza brava, viu, meu amigo? Eu acho que o inverno que ainda não veio, né? É uma coisa, é o inverno. As lojas querem que venha ainda. Para essa estação que foi decantada como o inverno mais quente, mais frio dos últimos 100 anos, tá deixando a desejar, porque nós estamos até numa temperatura bastante elevada para essa época do ano e, no entanto, a gente consegue perceber aí que teremos mais um final de semana de estiagem, de secura, não há nenhum indício de que venhamos a ter chuva. E o belo cenário lá de cima nos inspirando para mais um dia que começa agora. E hoje a Copa do Mundo dá um suspiro, né? Hoje não vamos poder acompanhar os jogos porque esses jogos não irão acontecer. Tem uma folga hoje entre essa fase de grupos que acabou ontem e o início do mata-mata, o primeiro mata-mata, a fase de oitavas de final que começa amanhã, entre o primeiro jogo às 11 da manhã, França e Argentina. E aí entra a maldade do brasileiro, que eu já li, João e nosso convidado que eu apresento daqui a pouco, eu já li um comentário maldoso, venenoso, logo cedo. Para a França e Argentina, a pessoa disse assim: que pena que não podem sair os dois, né? Então, a maldade já campeia aí as opiniões. Então, nós vamos, a partir de amanhã, conhecer aí a nova fase da Copa do Mundo, as oitavas de final. O Brasil joga na segunda-feira. E estamos hoje apostos aqui para falarmos de um assunto que está, ainda que a gente não perceba, inserido no nosso dia a dia. Vamos falar de publicidade, vamos falar de mídias, vamos falar de propaganda com o nosso ilustre convidado que eu saúdo nesse momento, primeiramente agradecendo a vinda dele até os estúdios da TV Poços, nosso querido amigo, professor publicitário Adnan Nogueira, que nós abraçamos agora calorosamente. Obrigado, viu, Adnan? Obrigado, bom dia para todos aí de casa. Muito bom estar aqui. A última vez, faz tempo que eu não vim aqui, a última vez que eu vim foi durante a última eleição. Nesse estúdio aqui mesmo. Com você na ancoragem do programa. O advogado Vanderlei. Sim, com não era isso? Exatamente. Exatamente. Olha, memória boa, hein? Um dos horários da cobertura das eleições. Você tem toda a razão. Foi a última vez? Foi. Então a TV estava com saudade de você, né? E estamos realmente contentes em tê-lo aqui para nós falarmos de um assunto que realmente está inserido na nossa vida, não é? E para co-apresentar a edição do programa de hoje, nosso estimado amigo, diretor do Jornal da Cidade, João Gabriel. João, bom dia mais uma vez, muito obrigado, viu? Bom dia, Pedro. Agradeço mais uma vez o convite. Bom dia, Adnan. Seja bem-vindo. Estou à disposição. E a gente até que casualmente, não é? Trouxemos aí o nosso debatedor, nosso co-apresentador, que vive essa realidade, né, de uma plataforma de informação que é o Jornal da Cidade, tanto o físico, né, tanto o impresso, quanto o digital. O Adnan, a gente comentava aqui, fora do ar, antes do programa começar, sobre os rumos, né, que a nossa imprensa está tomando, porque a imprensa, ela sobrevive dos anúncios que ela precisa ter. E a gente vê uma pulverização das agências para todos os segmentos, né? Não existe mais uma canalização em termos de verba
de forma mais acentuada para esse tipo de veículo, né? Está tudo muito pulverizado, né? Porque os hábitos estão pulverizados, de certa maneira. Então, há, como sempre, uma briga pela audiência, e as pessoas têm mudado os hábitos no sentido que elas têm hoje na palma da mão as possibilidades de consumir conteúdo. Então, muda, de certa maneira, essa coisa estanque que a gente vê nos últimos anos, no sentido, olha, eu vou ouvir rádio, eu vou assistir vídeo, eu vou ver novela. Não, agora eu posso assistir, ver, ouvir, tudo na palma da minha mão. Então, muda, de certa maneira, a própria configuração dos meios de comunicação, que era uma divisão que a gente fez lá atrás na origem dos meios, e que hoje a gente pode dizer que a gente tem meios híbridos. Ou seja, ao mesmo tempo que eu estou lendo uma matéria de um jornal, que tem uma origem de plataforma, digamos assim, do jornal, o jeito de fazer, o jeito de entregar notícia, e até mesmo assistir um filme, assistir um vídeo, assistir uma novela também no celular. Então, o que eu diria é que nos próximos anos a gente vai ver não exatamente um meio convencional, mas sim uma hibridação de meios. A revista Veja, por exemplo, hoje ela é vídeo, hoje ela é texto, hoje ela é rede social. Então ela se transformou e vai se transformar ainda mais em relação a essas questões. Então, agora, isso tudo que você está dizendo acabou por mudar o dia a dia das agências também de publicidade? muda porque a gente precisa entender onde que essas pessoas estão. Claro que existe uma inteligência artificial que nos ajuda melhor, muitas vezes. Uma coisa que sempre foi importante dentro de uma agência, exatamente os perfis, índices de audiência, leitores, número de leitores, e isso, com as tecnologias que nós temos hoje, cada vez mais isso é uma realidade para você montar planejamentos e estratégias. Então, deste ponto de vista, é importante você, do ponto de vista de uma agência, você começar a usar ainda mais essas ferramentas. A gente tinha uma série de pesquisas anteriores a essa fase, a grande questão agora é que digitalizou também. Então, tudo digitalizou. E aí a gente tem não só um novo modelo de meio de comunicação, mas também um novo modelo de negócio. O meu anunciante, às vezes, ele quer entrar na minha plataforma revista, que por sua vez está entregando vídeo, que não é mais algo que eu vou simplesmente ir na banca ou assinar uma revista para ler no papel. Eu posso ler no tablet, posso ler no celular, e aí, olha só, e às vezes eu estou entregando vídeo, estou entregando entrevistas em vídeo, alguns documentários. Então, a origem da plataforma, a origem da marca, como eu citei agora há pouco a revista Veja, ela tem uma construção de audiência. E a subsistência ou a existência dos veículos de comunicação passarão e estão, a subsistência está passando por essa transformação. Odina, um termômetro assim, que eu percebo assim, sobre a situação econômica do país e da cidade, né, vamos dizer assim, é a questão da publicidade, né, porque a gente percebe que às vezes algum anunciante corta o anúncio publicitário por conta de crise, né? Eu tenho essa percepção. Você também sente lá corte de anúncio, de investimento em publicidade? Isso ontem, de um cliente dizendo, olha, e aconteceu isso, a gente vai ter que parar. Ok, mas eu acho que as coisas precisam ser revistas e com tanta tecnologia que a gente tem, eu acho que a gente já está num processo de transformação do próprio anunciante. E vale uma coisa muito, muito importante. Se eu estou numa sala onde as pessoas estão em silêncio, se eu falar baixinho, as pessoas vão ouvir. Então, olha só, esse discurso de crise, não vou fazer porque eu não tenho dinheiro. Agora, se eu fizer o mínimo, vai ter muito mais eficiência do que se eu estiver num momento de crescimento e brigando para aparecer. Então, é muito mais fácil eu aparecer agora e construir uma base sólida
do que eu deixar para daqui a 5 anos, 1 ano, quando o mercado estiver melhor, sabe assim, essa perspectiva. Ou seja, há que se ter planejamento. É um pensamento a curto prazo, né? Não pode ter um pensamento a curto prazo. E olha só, esse cliente que, né, arrefeceu, tinha todo um conteúdo desenvolvido para trabalhar redes sociais e angariar clientes. Existem técnicas, né, nas redes sociais que você faz hoje e em relação ao conteúdo que é como se antigamente você publicava um anúncio e todo mundo vinha até você, né? Você não tinha essa comunicação. Agora, dependendo do conteúdo que você publica hoje, as pessoas levantam a mão. Quero mais. Você me dá? Então tá, então me dê o seu e-mail, vamos começar um relacionamento de troca de informações para a gente começar um processo de vendas. Enfim, e aí o que você vai fazer? Mas eu acho que o pior do que esse corte que o João menciona, na colocação dele, que realmente acontece muito, olha, a situação está difícil, eu vou parar um tempo, a gente escuta muito isso. Acho que pior do que isso é aquele pretenso anunciante que diz assim para o veículo, né, para o publicitário. Rapaz, eu não preciso anunciar. Já é um negócio de família, já é tão tradicional. Eu tenho 50 anos, 60 anos, vem desde o meu pai, eu não preciso. Olha, eu acho que a gente ouve isso. Primeiro a fila anda. E anda mesmo. Anda mesmo. E aí, olha só, num processo de transformação, o que é tradição? O que significa de fato tradição? O que significa eu fazer 30 anos, 50 anos de empresa para o meu consumidor que vai assinar o cheque ou vai passar o cartão? O que significa isso, de fato? Significa credibilidade. Sim, a gente sabe, mas essa comemoração muitas vezes... ela é só sentimental. É muito sentimental e institucional, mas de relevância para o consumidor. E olha só... se fosse assim, a Coca-Cola ficava falando todo momento que ela esse tem é um exemplo que a gente sempre ouve, tantos anos. Ela é patrocinadora da Copa, né? E aí, olha só, como eu disse, a fila anda, os hábitos mudam, a própria Coca-Cola sabe disso e ela tem que se rejuvenescer a todo momento. Então, essa questão, não, eu vou porque eu tenho 50 anos, tradição não quer dizer absolutamente nada. A não ser com uma monarquia, a tradição vale. Sim. Mas, em termos de mercado, se eu virar para um adolescente e dizer, olha, eu sou tradicional, ele vai querer consumir outra coisa. Se o Guaraná Antártica ficasse falando que tem 100 anos... Tivesse o mesmo rótulo de 40 anos atrás no papel ainda. Não é a pegada, não é a vibe. Então, Ou seja, você como publicitário, Adnan, abomina essa prática que muitos segmentos do empresariado brasileiro têm desde 1945. Você abomina isso? Com algumas exceções de negócio, isso não tem, de fato... apelo comercial nenhum. Apelo comercial. Né? Olha, o que de fato isso... Olha, tem alguma coisa que ajuda? Sim, mas não é... Não estou dizendo que eu não posso dizer. Mas eu tenho que olhar o cenário. Por exemplo, eu estava vendo um material da joalheria H. Stern. Ela tem milhares de anos. Só que a logotipia é moderna, as linhas de produto são revistas a cada coleção. É uma coisa maravilhosa de se ver. Agora, as mulheres que vão lá, ou os homens que vão lá comprar presente, elas vão lá por quê? Por conta do design que é atual, que tem pedras de qualidade. Entendeu? Então, assim, eu posso utilizar? Sim, posso. Agora, usar isso como o meu principal mote, não entender que existe um giro de tendências, de coisas a serem feitas, isso não. Houve uma época em que a empresa, sei lá qual era, produtora de laque, ganhou muito dinheiro, né? E hoje em dia eu acredito que nem exista mais isso, não é verdade? Não é? E aí, olha só. No entanto, as mulheres continuam produzindo os seus cabelos. Exatamente. Não é verdade? Então, houve uma época em que o laque era o top de venda. É o que a gente fala,
é você olhar para o seu umbigo e não olhar para o seu consumidor. Se isso acontece, você está fadado a desaparecer. Simples assim. Se a Coca-Cola não olhasse lá fora, não entendesse que a fila anda, que há mudanças de hábito, que ela tem que ler, que ela tem que dialogar, que existem tecnologias de comunicação novas, etc. Não, tudo bem, a gente sabe. O que vale a Coca-Cola é o poder dela de dialogar com as novas gerações, que ela faz isso muito bem, manter Natal, uma questão de consumidores antigos, ela tem que conversar lá e cá, mas né, tem história para contar? Sim, isso é legal ela trazer essas coisas, esses elementos, mas a gente precisa tomar esse cuidado. Porque senão a gente envelhece antes da hora. É isso. Nós temos um primeiro intervalo chegando na edição de hoje do nosso Jornal do Sul de Minas. É bem rápido. Continue conosco, voltamos já. Nasci departamento. Com o tempo cresci e levei luz para todos os cantos da cidade. Me transformei em empresa e levo comigo o nome Poços de Caldas para muitos lugares, trazendo de volta desenvolvimento e empregos para a cidade. E se o tempo não para, eu também não posso parar. Construo e penso no futuro todos os dias, porque minha energia não para. DME, desde 1955, energia que não para. Chegou a oportunidade de deixar a sua casa do jeito que você sempre sonhou, com um orçamento que cabe no seu bolso. A Casa dos Pisos preparou ofertas com toda a ponta de estoque com preços super especiais. Porcelanato Porto Ferreira a partir de R$ 19,99. Pisos e revestimentos Rox a partir de R$ 9,99. Pastilhas de vidros R$ 17,99. Faixas decorativas Linearte R$ 1,99. E tem mais, tudo em até 12 vezes sem juros. Venha bater um bolão com um de nossos vendedores. Ponta de estoque Casa dos Pisos. De volta com você, para você, em mais uma edição do nosso Jornal do Sul de Minas. Eu quero aqui, Adnan, retribuir os votos de bom dia que nós estamos recebendo, do Adriano Sabino Barbosa, da Vanilda Franco, do pessoal da Ecoterapia, aqui de Poços de Caldas, que já esteve com a gente aqui, dizendo que o programa está maravilhoso, parabenizando você. Bom, né? O Rodolfo Silva, nosso amigo João Bosco Capone, também nos assistindo, o Haroldo Ferrari, que está lá nos Estados Unidos, a Tati Moraes, beijo para você, viu, Tati? Dizendo que o programa está sensacional. A gente fica muito contente com isso, não é? Nós estamos, como eu disse na abertura do programa, ao vivo pela TV aberta, também na Sky e também nas redes sociais simultaneamente. Num primeiro momento, para aquela pessoa talvez menos informada ou um pouco desinformada, pode existir aquele raciocínio assim, mas a TV está concorrendo com ela mesma, quando ela põe a transmissão na rede social, e não é por aí. Não é? Ainda existe uma certa resistência de alguns segmentos. Mas se já tem a TV aberta, se tem a Sky, para que vai concorrer com ela própria na rede social? Olha só, a TV tem uma editoria que é conhecida, a credibilidade da TV, os nomes, os programas. Então, olha só, isso ela simplesmente está levando para mais contatos com as pessoas. E ela está produzindo um conteúdo como sempre produziu, e a relevância desse conteúdo é que vai fazer as pessoas acessarem ou não. Então ela tem que estar ali e não tem mais volta. É uma plataforma. Você falou no bloco anterior, a gente estava falando, citou o caso da Gastern e outras marcas aí, de questão de que a idade dessas marcas não são tão relevantes para o consumidor. No caso da imprensa, sim. Né? Sim, veículos, olha, nessa época de fake news, né, que a gente está passando. Não, isso é absolutamente Então, assim, importante. aí sim, um veículo de comunicação antigo e tradicional
né? Sim, aí sim, é uma aí sim, referência. aí sim a idade pesa. A idade pesa. Idade Porque, pesa. olha, quem é esse cara que está fazendo isso, está dizendo isso? É. Porque, olha só, existe uma editoria importante no falar. Com a história. Aí, né? eu sei, eu tenho uma referência, o que ele produziu até hoje, quem são as pessoas que fazem, ou como fazem. Aí, olha só, tem uma relevância no processo. Mas, olha só, não é por conta que você tem a idade que você não vai estar nas redes sociais ou trazendo novos formatos, né? Senão a onda vem e a gente é engolido. Ô Adnan, você é publicitário, tem a sua agência sediada em Poços já há bastante tempo, né, que é a Cervantes, e paralelamente você também é professor universitário. Sim. Né? Você está lecionando em São João E aqui em Poços. e aqui em Poços na PUC. Isso. E São João na FAI. Uhum. Quanto tempo já de magistério? Olha, tem a ver com a idade do meu filho mais velho, que é 22 anos. Eu estava falando com o Silvaninho antes de começar o programa. É 22 anos de sala de aula. Sim. E aí, por que eu te fiz essa pergunta? Eu não quis ser indiscreto na idade. tua longevidade, não. Mas a minha pergunta é no seguinte sentido. 22 anos lecionando. Puxando na sua memória, lá atrás, quando você iniciou a tua atividade como professor, o que mudou no que você repassa aos seus alunos dentro das suas matérias? Olha, o que mudou é que a gente era raiz, agora a gente, entre aspas, é Nutella, entre aspas mesmo. É no sentido, olha, antes era analógico, agora é digital. Antes eu discava um número para eu falar com outro número de telefone. Agora eu só clico mas e vai isso, mais rápido. Mas isso influi, altera na criatividade também? Sim, porque você tem plataformas múltiplas, as conexões são mais rápidas, mas uma coisa que não muda, o sentimento, a criatividade, o que é bem feito, isso não muda. Agora, as entregas, olha, eu tenho que ter uma linguagem aqui do Facebook, ter uma linguagem do YouTube, ter uma linguagem... Aí isso muda. Porque, olha só, agora eu tenho para eu entrar numa propaganda no YouTube, eu tenho que ser absolutamente rápido, em 3 segundos ali, para te fisgar. Senão, eu não assisto. Aí, agora, como consumidor, antes eu tinha um controle remoto, entre aspas, né? No jornal também... Enfim, existem as possibilidades. Mas agora, o meu controle remoto está aqui na ponta do dedo mesmo, e aí eu passo para frente. Não, mas existe até uma... Aliás, hoje eu estou citando muitas maldades aqui. Né? Citei aí da França e Argentina, e tem mais uma maldadezinha das redes sociais, que ficou até com uma conotação de piada, que diz assim, que o camarada diz assim, eu estou mais rejeitado que propaganda no YouTube. Todo mundo pula aquilo, né? Não é verdade? Olha, mas... se a gente pensar no processo da propaganda como um todo, aí é que tá. Eu tenho pouco tempo para te convencer ou te fisgar de alguma coisa. Num jornal, ou numa revista, ou mesmo zapeando na televisão, o número de repetições, e aí isso tem a ver com o princípio da propaganda, inevitavelmente eu vou imprimir na sua cabeça uma cor, um traço, uma característica do produto. Então, valeu ou não valeu? Tipo assim, eu fiquei 3 segundos olhando aquilo e pulei. Valeu. Porque, inevitavelmente, se eu estiver num ponto de venda ou estiver transitando pelo shopping e eu me esbarrar com aquela marca não vai ser alguma coisa estranha para mim. Tipo, eu posso não te assistir, mas eu passo, estou vendo o Pedro, volto o Pedro, ligo a rádio tal Pedro... Se eu te vejo na rua ou tenho uma necessidade para comprar algum produto ou serviço seu, inevitavelmente você leva vantagem em relação a uma série de outras pessoas que eu nunca vi. Então, olha só, existe esse princípio que precisa ser considerado. Eu folhei a revista e não lembro da marca. Lembro que existia um cachorrinho e não lembro da marca. Isso funcionou ou não funcionou? Sim, funcionou. Porque se eu vejo de novo a propaganda que tinha um cachorrinho, etc., eu vou ter um segundo contato, então vou olhar com outros olhos. Da mesma maneira que eu me deparar com você ou precisar de uma voz ou de uma imagem, olha só, eu posso não assistir o programa, mas se eu passei pelo programa ou passou pela minha timeline
a sua imagem, isso tem uma preponderância de escolha. Odina, voltando também ao bloco anterior, você tinha falado logo no começo sobre a pulverização da mídia, né, que acontece hoje em dia, né, tem em todos os lugares e tudo mais. E também eu não sei se você tem essa percepção de empresas, especificamente aqui em Poços, que às vezes deixam de anunciar achando que partir para a rede social de qualquer jeito vai ser a solução. Fala pra gente o que você acha a respeito disso. Olha, existe uma indústria... Até por uma questão de custo, né? Por uma Porque questão é de muito custo, barato, principalmente, né? né? Porque às vezes muito acha que é de mas graça, eu vou dar um né? exemplo dramático, vamos dizer assim. Primeira questão, eu acho que algumas questões importantes. Primeira, que eu dou aula no curso de administração, eu sempre falo isso com os meninos e na minha aula na publicidade também. Qual se eu tenho um produto a ser vendido, qual é, dentro daquele custo, a margem de comunicação que eu tenho que investir? Ah, mas não, tem que ter. Da mesma maneira que eu tenho que pagar o rótulo, que eu tenho que pagar o aluguel do ponto de venda, a fábrica, isso é um custo que tem que estar dentro do planejamento do produto. Então, olha só, muitas empresas não põem isso no custeio. E aí, a hora que elas precisam anunciar, a hora que as vendas caem, elas saem correndo atrás de um dinheiro que não foi imaginado. Então, elas não vão conseguir anunciar nunca, porque, mas eu estou repassando para o consumidor? Claro, faz parte do processo mercadológico. Agora, existe uma indústria, eu diria a indústria do post, que eu acho desnecessária, porque olha só, é como se eu te ficasse, todo dia ligasse para você, bom dia, bom dia. Fala assim, meu amigo, dá um tempo, né? Morreu o assunto, ou seja, eu preciso entender qual é o meu assunto e como que eu vou conversar com você. Então, falar todos os dias para esse consumidor é necessário? Eu estou sendo chato ou é de fato necessário? Dentro da categoria de produto, dentro da categoria do que eu vou vender, é necessário tudo isso? Então, e principalmente se for a mesma coisa. Né? Se for a mesma coisa. Repetir a mesma coisa. Ou às vezes eu não entendi quem é o meu consumidor, eu estou produzindo, hoje é dia da independência do Brasil, será que tem a ver com o meu produto? Hoje é folclore, tem a ver com o meu produto para eu ficar falando? Tanto assim? Eu posso virar um tagarela chato. A outra questão é que, por exemplo, todo mundo fala, eu vou colocar R$5. Para, que está feio. Por quê? Olha só, R$5 eu falo com quem e quanto desses R$5, com quantas pessoas eu falei? Falei com 1000 pessoas. Lindo! Mas desses, quando vão bater na minha lojinha aqui? Quanto eles vão entrar no meu negócio aqui, na minha empresa? Então, e olha só, se eu quiser falar com os mais de 80 mil, de 80 a 85 mil pessoas que se cadastraram no Facebook como sendo de Poços de Caldas, se eu quiser fazer um post que vai dar uma visualização, vocês têm noção de quanto isso custa? Cerca de R$1.200 a R$1.500. Ou seja, com essa verba, eu falo com 29 cidades, com uma eficiência que a gente já entende. Entendeu? Olha só, e vou aparecer várias vezes. Né? Dentro da teoria de mídia, de comunicação, um contato só basta? Às vezes. Existe uma outra teoria dizendo, olha, entre um processo de compra e outro, eu tenho que falar com você 3 vezes para você se lembrar de mim. Até porque eu gosto muito dessa teoria. Nas redes sociais não existe plano de mídia, né? Não, existe compra de mídia. Ocasional você ver alguma coisa que foi postada. Você pode ver e pode não ver. Pedro, aí é que está. Olha só. E a TV você tem os horários estabelecidos, a TV ou outro veículo convencional. Né? A grande questão que eu discuto com os alunos de agora e anteriormente era tem que ter estratégia. Então, olha só, a estratégia vai continuar existindo. E se eu não entendo estratégia, a hora que eu sento na frente do Facebook, eu acho que eu estou fazendo milagres. E aí não estou, porque olha só, eu preciso muitas vezes, o princípio da mídia de massa, embora esteja pulverizado, que é falar com muitas pessoas para aquilo me dar um efeito,
Continua, com algumas exceções, olha, não, é um nicho, é uma quantidade de pessoas pequenas que eu vou falar, conseguir filtrar isso, aí beleza. Mas, a grosso modo, a maioria dos negócios precisa falar com o influenciador, falar com o comprador, com o usuário, com quem paga essa conta. Então, o princípio, embora esteja pulverizado, né, multissegmentado, ele ainda persiste. E, olha só, se eu quiser falar com 80 mil pessoas em Poços de Caldas, uma entrega de um post dá mais de, põe aí 1.200 brincando, porque ele não te garante, né, uma certa entrega, ele dá um mínimo ali de 60, 85 bem isso, mil. ele não te garante, né? E aí, olha só, com esta verba, se eu for para uma plataforma de comunicação chamada televisão, ou se eu for para uma plataforma chamada rádio, ou jornal, ou revista, o que eu consigo? Então, as pessoas precisam deixar de olhar com questões mais técnicas para fazer de fato. Tem que estar lá? Tem que estar lá. Tem que fazer? Tem que fazer, mas cuidado com a qualidade do que você vai produzir. Porque, sabe, que relevância ou qual chato da vez que você está sendo às vezes. Ou não, tem que ser chato. Né? Tem anunciante que precisa estar ali todos os dias. Então, planejamento. Nós temos mais um intervalo chegando. É claro que o nosso convite está reforçado para você continuar conosco nessa edição muito bacana do nosso Jornal do Sul de Minas. É bem rápido, voltamos já. Ah, como eu gosto desse sul de Minas. Por isso eu falo tão abertamente com esse meu povo, principalmente quando se trata de saúde. E plano de saúde é coisa séria. Geralmente o barato sai caro. Agora com a Unimed é diferente. São 50 anos fazendo melhor em todo o Brasil. Isso sim é confiança. Agora, quer segurança de verdade? Não arrisque. No sul de Minas e em todo o Brasil, só Unimed. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. Só neste mês, toda a linha Volkswagen com primeiro ano de parcelas por R$ 99,00. Entrada mais 12 parcelas de R$ 99,00 e saldo em 36 meses. Confira! Gol 1.0 completo a partir de R$ 40.990 e taxa zero. Isto mesmo, só R$ 40.990 e taxa zero. E mais, Fox 1.6 Connect completo por R$ 49.990. E Space Fox 1.6 completa por R$ 59.990. Volkswagen é na Germânica. No trânsito, a vida vem primeiro. Quem dá esmola, ao invés de incentivar a mudança de comportamento, patrocina as péssimas condições de vida dessas pessoas. A Prefeitura de Poços de Caldas conta com várias instituições de assistência social para amparar quem está em situação de rua. Quer ajudar? Não dê esmola. Ligue 156 ou 3697-2645. Prefeitura de Poços de Caldas. Voltamos ao vivo aqui dos estúdios da TV Poços com a edição de hoje do nosso Jornal do Sul de Minas, quando estamos recebendo o publicitário, professor universitário Adnan Nogueira. Fica mais bonitinho eu falar professor primeiro ou publicitário primeiro? Eu acho que você pode, cada bloco você pode falar uma coisa primeiro. Pronto. Para não dar conflito. Então, nesse agora, o publicitário e professor universitário Adnan Nogueira. O Adnan, tem uma colocação aqui do Charles Ribeiro, dizendo o seguinte: bom dia a todos do Jornal do Sul de Minas, para você também, viu, Charles? Um dia muito feliz. Parabéns, Adnan, pelo domínio de conhecimento e propriedades na sua fala, como sempre. Um forte abraço. Obrigado, eu já fui entrevistado por ele. Desse abraço do Charles Ribeiro para você. Adnan, nós sabemos que os cursos de propaganda e marketing ainda são os mais, ou dos mais procurados. Qual que é o motivador de tantos alunos buscarem com ênfase os cursos de propaganda e marketing? Primeiro, essa mudança de paradigma de comunicação. Né? Eu tenho que produzir conteúdo
e aí a produção de conteúdo, ela vai precisar de muitos profissionais para gerenciar tudo isso, a quantidade dessas plataformas. Então, o que parecia ser uma moda, na realidade, é uma necessidade hoje, mais do que nunca. Antigamente, as empresas falavam, eu tenho tradição, não preciso, não vou. É do meu pai. Né? Aí, não, olha só, eles fazem propaganda porque eles já têm muitos clientes. Ou né? então escuta aquela história assim, né? Lá vem a maldade de novo. Vou fazer para te ajudar. Vou fazer para te ajudar. Isso não, para para que destruir tá qualquer feio, publicitário. Né? Para que tá feio. E aí, olha só, dentro dessa mudança, existe um mercado aí de N coisas, desde dentro das empresas, que às vezes e certamente precisarão de um profissional para gerenciar, para entender a história, o que o produto tem, para gerenciar produto, para gerenciar como que esse produto aparece, para quem que aparece, como que ele vai aparecer, como que é a embalagem, como que vai ser essa questão da verba, como que vai ser a política de comunicação, ou seja, para dar essa cara, inclusive para contratar as agências. Uhum. Então, cada vez mais, isso é uma necessidade que não tem volta. Da mesma maneira que você tem um contador e é absolutamente necessário ter um contador, você vai precisar de um publicitário. Então... É mais ou menos na mesma proporção. Na mesma proporção, não tem como mais. Tipo, eu vou por outro jeito. Não vai. Porque agora há pouco eu estava vindo para cá, eu quase bati com uma pessoa que estava assim no celular e eu também estava. Então, e aí, olha, né, é uma realidade nova que não dá para esquecer. Dinan, e aqui em Poços, uma percepção que eu tenho também, é que o mercado, né, as empresas são muito conservadoras, né, em relação a essa questão de publicidade, né, de investimento publicitário. Eu vou falar, né? uma fala que tem a ver com a verba. As empresas se esquecem na hora, né, vem lá o administrativo, faz os custos, sabe quanto que vai pagar de 13º, quanto que paga de matéria-prima, etc, etc, e se esquece de uma verbinha chamada comunicação. Existe um percentual adequado do faturamento Pedro, da empresa? Tem empresas mais que estão em mercados mais assim, fortes no sentido de concorrência, que 4%, mas uma média de 2%, 3%, 1% a 3%. Fica de bom tamanho. Fica de bom tamanho. Agora, quem é o seu concorrente? O que eu quero? Então, isso precisa ser avaliado. Eu quero ser, vou citar um anunciante aqui, quero ser igual ao Casas Bahia. A última entrevista que eu li que eles falavam era cerca de 7%. Isso é uma enormidade. Mas eles têm milimetricamente calculado qual o retorno que eles têm a partir do investimento que eles fazem. E não é à toa que eles fazem. Então, eles gastam demais. Não, meus amigos, tem lá numa planilhinha no departamento de marketing e comunicação, a agência que entende essa questão, que existe uma relação na televisão que ele anunciou agora de manhã com o processo de venda deles. Então, em média, vai depender do segmento, da concorrência que você tem que analisar. Eu imagino, Adinan, que vocês... Eu preciso contar um exemplo concluir. dramático. Há um tempo atrás eu cheguei numa empresa e todas as vezes que eu chegava com algum projeto, a pessoa que falava comigo, não, muito caro, a gente não pode, etc. Depois de um tempo me caiu a ficha que a pessoa que estava falando comigo, ela estava falando com o bolso dela e não com o bolso da empresa. Então, nunca se comprava projetos, de fato, relevantes para ela. E eu fiz uma conta, eu falei assim, quantos quilos de produto você faz? Eu faço X produtos. A gente foi fazer, eu falei, olha, se eu aumentasse, se a cada quilo de produto eu tivesse uma verba de 50 centavos, você deixaria de vender? Não deixaria não. Falei, então, vamos fazer a conta? Dava R$500 mil de verba para um ano. R$500 mil de verba para um ano para esse perfil de empresa que vendia no Brasil inteiro é uma verba extremamente relevante
Ah, mas dá para fazer Rede Globo? Só a Rede Globo custa 1 milhão e não sei o que, 30 segundos? Não, mas para o público dele, dava para fazer muita coisa. E se eu, pela seleção de meio ou de veículo que eu pudesse fazer, eu ia fazer milhares de coisas. E aí, olha só, nada acontecia. Enfim, são aquelas coisas que aí a gente fala, poxa, e aí? Por que você não faz? Por que não fez? Agora, o que eu sinto muitas vezes é que pequenas empresas, isso é muito legal, elas têm consciência dessa necessidade e importância e cada vez mais elas estão se mexendo mais, e aí eu acho que aí o porquê da demanda do curso, que é bacana, porque as empresas estão se movimentando, as pequenas estão entendendo cada vez mais que precisam aparecer para aparecer bonito, não é só aparecer, né? Tem aqui uma colocação do Adriano Sabino Barbosa, Gina. Ele diz o seguinte: na minha opinião, o marketing elegeu Lula. Até onde a responsabilidade social caminha junto com o marketing, ou seja, como fazer uma propaganda, por exemplo, de cigarro, sabendo que o cigarro é prejudicial. Olha só, é uma discussão ética, claro, é importante, mas se eu não tiver uma entrega de produto, se eu não tiver do lado de lá um produto, eu não consigo fazer uma propaganda que eu possa enganar no primeiro momento. E aí, olha só, eu falo até, no caso do Lula, ele era um produto que tinha a sua entrega. Ele tinha um discurso, ele vendável, tinha uma filosofia, né? Era vendável. A questão é que nas pesquisas que foram feitas lá atrás, a embalagem era horrorosa, se vestia mal, a barba não vendia para todo mundo, teve que ser aparada, enfim, teve uma série de alinhamentos. Diferente da sua barba, né, gente? A minha. A do João também, não é? Bem diferente. Então, assim, olha só, Lula, quer dizer, é como se, eticamente, o profissional de propaganda tem que ser igual a um médico. Se chegar alguém de uma cadeia, ou chegar alguém em outra natureza, ou seja, esse cara vai ter que ser atendido. É claro que a gente quer se apaixonar pelo produto que a gente vai fazer, porque esse é ingrediente, né, de fazer uma campanha calorosa, etc. Isso é muito bacana. Então, assim, se não houver entrega de produto, olha, tudo bem, eu não fumo, sei que dá câncer, sei que não é legal, etc, etc. Mas tem um público que, né, e aí, olha só, eu tenho regras que eu tenho que atender, tanto na questão de um político, quanto na questão de um cigarro. Eu sou cerceado. Antigamente eu tinha uma liberdade maior para fazer, e as propagandas de cigarro eram maravilhosas, do ponto de vista estético, criativo, né? Então a gente tem que ter minimamente os princípios éticos aí nessa história. Ok, a Dani Marques desejando um bom dia aqui para o programa e também para você, viu, Diná? Obrigado. Botou um monte de mãozinha assim aplaudindo. Ó. Ficou meio. Nós temos mais um intervalo chegando e vamos voltar para o último bloco da edição de hoje do nosso Jornal do Sul de Minas. Continue aqui. Ah, como eu gosto desse sul de Minas. Por isso eu falo tão abertamente com esse meu povo, principalmente quando se trata de saúde. E plano de saúde é coisa séria. Geralmente o barato sai caro. Agora com a Unimed é diferente. São 50 anos fazendo melhor em todo o Brasil. Isso sim é confiança. Agora, quer segurança de verdade? Não arrisque. No sul de Minas e em todo o Brasil, só Unimed. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. Chegou a oportunidade de deixar a sua casa do jeito que você sempre sonhou, com um orçamento que cabe no seu bolso. A Casa dos Pisos preparou ofertas com toda a ponta de estoque com preços super especiais. Porcelanato Porto Ferreira a partir de R$ 19,99. Pisos e revestimentos Rox a partir de R$ 9,99. Pastilhas de vidros R$ 17,99. Faixas decorativas Linearte R$ 1,99. E tem mais, tudo em até 12 vezes sem juros. Venha bater um bolão com um de nossos vendedores. Ponta de estoque
estoque Casa dos Pisos. Ok, voltamos aí para o último bloco da edição de hoje do nosso Jornal do Sul de Minas, quando estamos recebendo o professor universitário e publicitário, agora foi Adnan Nogueira. Adnan, eu vou priorizar aqui a participação do telespectador, no caso, a telespectadora Laura Carvalho, do centro da cidade, pergunta que chegou por WhatsApp. Aqui nós temos várias plataformas. Tá certo. Não é? Pelas redes sociais, por telefone, pelo WhatsApp, enfim. A Laura Carvalho do Centro lhe perguntando: Adnan, faço artesanato, como é que eu posso divulgar isso? Produza fotos bacanas do artesanato, né? Se você tem a sua rede social, eu estou investindo R$5, comece com R$5. À medida que for te dando resultado, não ache que você, agora ganhei dinheiro, não preciso mais. Não, vá reinvestindo para aumentar isso para 100, para 1.000. É essa a lógica. Agora, produza fotos legais, conteúdo, de repente conte como que você produz. E material verdadeiro, né, Adnan? Verdadeiro. Olha só, as pessoas falam de marketing às vezes, né, como se fosse falsidade, como se fosse enganação. Não. Se não houver verdade de um produto e um consumidor que compre e que esteja ávido por esse produto, a propaganda não faz sentido, ela vai se desfocar. No caso do artesanato, olha só, se você tiver um artesanato bem produzido, bacana, que tenha a sua clientela, porque às vezes eu posso produzir alguma coisa de qualidade média, posso. Eu vou encontrar mercado para isso. Então, as dimensões, as sugestões básicas que eu faria para ela qualidade nas fotografias, inserir o produto em contexto. De repente tem clientela que manda foto, né, com autorização publicar essas fotos, olha, né, é assim, veja qual o resultado. Mostrar o efeito do produto dela. Essa tradução é muito bacana. Adnan, eu vou te fazer uma pergunta clássica aqui, né? A propaganda é a alma do negócio? Não. Ela é a arma do negócio. E o arma aí não é sotaque de Palmeiral, não. Não é sotaque de Palmeiral. Entendeu? Não é sotaque de Palmeiral. É de fato entender que a propaganda é uma pontinha dentro de marketing. E marketing, olha só, é eu pensar produto, eu pensar estratégia de preço, eu entender a distribuição e o processo de vendas, e a comunicação vai inclusive entrar na assessoria de imprensa, vai entrar na propaganda, na promoção de vendas, que é uma propaganda mais enfática. Ou seja, existe uma série de contextualizações que precisam estar sendo vistas. A propaganda, de fato, é uma grande arma do negócio. E aí você conectar com todas essas perninhas do marketing que eu falei, é o grande barato aí na história. Adnan, você qualifica que a maior decepção, se é que eu posso chamar de decepção, o maior desencanto do anunciante seja o querer o resultado imediato daquilo que ele está investindo em marketing? Sim. Esse é o maior erro? Porque da mesma maneira que porque ele tem coisas tão processuais quanto pagar salário, pagar aluguel, pagar os custos perenes da empresa, a propaganda ou a comunicação, né, essa arma que ajudaria a construir a alma do negócio, eu acho que essa é a fala, ele precisa entender esse processo. Existem algumas ferramentas que dão venda rápida, por exemplo, olha, se você comprar agora, você tem 50% ou você vai concorrer a tal coisa. Existem essas armas? Sim, mas olha só, eu até brinco, falo assim, olha, chegar aqui e falar, Pedro, empresta R$100 para mim? Aí você fala assim, tá bom, não seria possível isso. Não seria impossível, não, tá bom, mas vamos imaginar, mas minimamente você pensou se sim ou se não. Agora você nunca me viu, eu chego assim, Pedro, me empresta R$100? Você fala, não. É automático. E na propaganda é exatamente esse processo. Se você não conhece o sujeito antes, o que ele... não, isso não deve funcionar. Não, esse produto está meio caro.
Ou seja, a gente está falando de uma propaganda bem feita ontem, que, olha só, as pessoas estão trocando de TV pela piada de mandar televisão antiga para a Argentina. Elas não estão comprando a TV pelo preço, nem pelo desconto. E nem pela qualidade. Nem pela qualidade, está comprando pela piada. Isso, olha só, né, há uma construção de comunicação nesse processo. Agora, se eu não conhecesse a empresa que está fazendo isto, se eu não dialoguei, né, ao longo do tempo com essa empresa, eu falo, quem que é essa empresa que está fazendo essa piadinha? Será que eles vão me dar desconto mesmo? Olha só, Ou é um será processo. que esse produto é duvidoso? Será que, né, é importado, da onde, como é que é isso? Então, olha só, a gente tem que pensar a comunicação como processo, como diálogo. Né? As redes sociais te dão essa possibilidade de dialogar. Olha só, antigamente as pessoas não falavam com você. Hoje elas, olha, pergunta isso, estou gostando, não estou gostando, veja isso. Então, olha só, o paradigma mudou. Mas o paradigma de construir uma relação com esses consumidores ou influenciadores não mudou. Ou seja, é importante que eu me mantenha conversando. Porque a hora que eu precisar vender para você, eu precisar de dinheiro emprestado, como é que faz? É simples. Alguém bate no seu carro, você nunca viu o sujeito. Qual a probabilidade de eu ir parar na delegacia? Alta. Agora vem um amigo seu que você conhece, etc. Vocês vão resolver ali, não, aconteceu isso. Né? Você vai ter outro ânimo para resolver. E consumo é a mesma coisa, é relacionamento, é isso. E relacionamento demanda uma série de fatores, né? O bom relacionamento demanda tempo, né? A qualidade do que você oferece. Sim. Não é? Eu acho que as amizades são assim, né? Sim, olha só, usando essa metáfora do dinheiro emprestado ou do carro, você não bate o carro todo dia e você não pede dinheiro emprestado todo dia. Você tem que se relacionar, minimamente. E para a gente encerrar, Edna, como é que muda essa oratória do anunciante que diz assim, olha, eu investi uma verba aí, mas não me deu resultado. Como é que muda essa oratória? Essa oratória talvez seja mudada pelas condições reais de mercado, quando ele entender, ou o mercado dizer para ele, olha, o seu produto não vende mais. Mudou o produto, um exemplo que eu dou muito em aula é tipo o chicote de carruagem, né, as pessoas mudaram para carro, e aí o chicote perdeu a função. E algumas dessas empresas podem perder esse foco, porque elas não mudaram o produto e não entenderam a mudança de fato de necessidade. Não entenderam a lógica do consumidor. E aí, olha só, elas sabiam cuidar de couro, etc, etc. E aí o mercado mudou o produto e elas não seguiram a mudança. E aí, olha, elas poderiam ter mudado uma lógica de produção, continuado atendendo esse mercado de transporte de um outro jeito. Pois é, mas quando o resultado não foi o esperado, a primeira sim. tendência é culpar a agência? Pode ser. Pode. Às vezes, não entender o processo, culpar a agência. Muitas vezes a empresa não entende como que é o processo, é serviço. Então, eu não tenho um produto, olha, leva isso daqui que custa 10 e está tudo certo. Existe um processo, existe uma estratégia. Então, não deu muito certo, mas tá. Por que não deu muito certo? Essas questões precisam ser discutidas no entendimento, porque, olha, a agência tem que ter muito atendimento no sentido, o que de fato está acontecendo? Porque, olha, às vezes você vai ao médico... olho no olho mesmo. Olho no olho, e assim... ou saber o que está comprando. Você vai ao médico, ele fala assim, toma tal remédio, tantas horas. Você vai e não toma, ou toma mais ou menos. Ou o que você tem, ou os sintomas, é um tratamento de médio prazo. Aí você não faz. Os seus antecedentes são horrorosos. Ou não tem antecedente.
o que de fato está acontecendo. Vamos fazer uma pesquisa, né? Quando você vai ao médico, geralmente você pede um examezinho de sangue ali. E aí, olha só, na comunicação, se eu não tenho um exame de sangue na mesa, o que eu decido? Para quem que eu vou falar? E aí, dentro desse processo, né, para onde que eu estou indo? Como que eu vou? Sabe? É processual, não é milagroso. É isso. Eu, ao longo do programa, acabei cometendo uma blasfêmia aqui, porque eu não mencionei em nenhum momento, e faço isso agora, que hoje é o dia de São Pedro, rapaz. Olha. Não é? É verdade. Dia de São Pedro, meu ilustre xará hoje, o dono da porta do céu, né? O dono da chave do céu. Então, aos aficionados aí pela última festa junina comemorada, não é? Dia de São Pedro hoje, efusivamente nós estamos saudando ao dono da chave do céu. De Palmeiral para o mundo, publicitário, professor Adnan Nogueira, a quem eu agradeço enormemente a gentileza. Um abraço para Palmeiral, já que o Pedro... Que isso, Palmeiral é uma maravilha. Eu adoro Palmeiral, acho que Palmeiral tinha que ser independente. Você acha? Eu acho. Eu não sei se economicamente seria benéfico, porque essas contas já foram feitas e aí... Não seria viável. Eu acho que, sabe, eu acho que uma ligação política com a... Estive lá em Palmeiral recentemente apresentando a inauguração de um centro cultural erguido por iniciativa particular, né, de um mecenas lá. Eu acho fantástico o Giuseppe que ele faz. O Giuseppe, exatamente. É uma coisa que eu sempre me preocupo com o Palmeiral. Eu falei, o que eu poderia fazer? Mas eu corro tanto para lá. Né? Ele foi lá, ele contratou o Giovanni, faz cursos de teatro para as crianças. Lá. Fez um centro muito bacana, com palco, sabe, com escola de teatro para as crianças, do bolso dele. Aliás, eu sei que a vida dele é muito atribulada, ele é um empresário muito bem sucedido, mas eu ainda quero achar, já comentei isso com o Giovanni, quero achar uma brecha na agenda do José para trazê-lo ao programa. Tem a cachaça dele lá, bacana. Maravilhoso trabalho. E agora ele vai construir a igreja que já não existe mais. Restaurar a igreja, porque eles achavam que ela fosse ser coberta pela represa. E aí desfizeram a igreja. Desfizeram. E aí quando a represa chegou, ficou aos pés. Exato. E ele vai reconstruir nos moldes originais. Então, quero ver se eu consigo trazer o Giuseppe até o programa. Gina, muito obrigado, viu? Obrigado, eu que agradeço. Saúde e paz para você. E sempre um prazer rever o amigo. Obrigado, Pedro. Obrigado. João Gabriel, queridão, muito obrigado mais uma vez. Segunda-feira o Brasil passa, João, pelo México? Passa. Ainda estou pisando em ovos com a seleção. Que aflição, até Pedro. Agora não me empolgou, sinceramente. Cochilei no último jogo. Você acredita Pedro. isso? Rapaz. Não conte isso ao vivo, Pedro. Não, eu estou contando para exemplificar que o quão a seleção não me empolgou ainda. Não é? E isso motivou até cochilo, rapaz. Acabei cochilando. Você quase caiu durante o jogo também? Então, não é? A você que esteve conosco em mais essa edição do nosso Jornal do Sul de Minas, muito obrigado. Os nossos votos renovados de um final de semana muito bacana para você e plenitude de felicidade. Até segunda-feira.